Nós vamos ler o verso 1, depois nós vamos ler do verso 12 em diante. Romanos, capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 e depois vamos ler o verso 12 em diante. Que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra nesta noite. Ó Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trazer cada mente cativa a Ti, pelo Teu Espírito, e que o Senhor fale graciosamente a todos, Senhor, para que todos, ó Deus, sejam instruídos e edificados na verdade do Senhor. Opera também sobre minha vida, Pai, pois o que posso eu dizer, Senhor, que seja de benefício para a tua igreja, o teu povo, que não venha de Ti. Então eu te peço que o Senhor repouse sobre mim a sua graça, e opere cada vez mais, Senhor, dando-me, ó Deus, ao abrir da minha boca, Senhor, a sabedoria para falar aquilo que convém, conforme o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Bem, o que eu vos desejo falar esta noite diz respeito, tá bom, a mais um aspecto da obra de Cristo, como o culto de ceia, que tem a ver com a satisfação, entenda, a satisfação da justiça e da lei de Deus. A obra de Cristo, ela como satisfação da justiça e da lei de Deus. Então nós vamos pensar sobre isso, entendermos o que é isso, e o que a Escritura fala acerca disto também, tá bom? Então, diante disto que eu acabei de falar para vocês, não há outro texto mais excelente do que falarmos sobre justificação, ou sobre a maneira como Deus nos torna justos, do que Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, Paulo, depois que ele faz uma defesa de que todos os seres humanos são pecadores e por isso estão destituídos da glória de Deus, da comunhão com Deus, estão separados por Deus, ele aponta para Jesus como aquele que é o único que pode perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos trazer de volta a comunhão com Deus. Também neste capítulo, nós vamos observar, tá bom? Que ele fala claramente que esse modo, ou isto só acontece mediante a fé que nós temos na obra de Jesus. Então o texto fala claramente isso. Nós somos justificados mediante a fé, e por isso nós temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus, fomos aproximados de Deus, fomos trazidos à comunhão com Deus, nos tornamos filhos de Deus, somos amados por Deus, não somos mais alvos da ira de Deus, por causa da obra de Cristo. E ele fala isso, que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não li o verso 2, mas o verso 2 vai dizer que por intermédio de Cristo, nós temos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes. A graça de sermos realmente justificados por meio dele. Isso é algo grandioso, que está sendo dito pelo apóstolo Paulo aqui também, tá? Aí depois que ele fala estas coisas, ele vai dar algumas outras instruções acerca disso, e a partir do verso 12, ele vai explicar esta doutrina da justificação. Aí ele fala a questão de como entrou o pecado, por quem entrou o pecado, que o pecado passou a todos nós, por isso todos nós pecamos, e Deus não poderia nos perdoar sem realizar uma obra. E aí entra também a figura de Cristo. Aí nesse texto nós encontramos Adão, nós encontramos a entrada do pecado no mundo por causa da desobediência dele, a herança da culpa do pecado para toda a sua descendência, que somos nós, todos os seres humanos, já nascem pecadores. Vemos também a entrada do segundo Adão, que é Cristo, a obra de Cristo, que faz com que haja o perdão dos pecados e a nossa reconciliação com Deus. Vemos nestes pontos a questão do pacto federal, que diz respeito a termos um representante, e esse representante faz com que tudo que ele venha a ter diante de Deus como aliança, passe para os demais. Então, como Adão havia feito uma aliança com Deus, melhor dizendo, como Deus havia feito uma aliança com Adão, o que resultasse disso passaria para todos nós, porque ele é o nosso representante federativo. Da mesma forma, Cristo é o nosso representante, ou o representante da igreja de Deus, do povo do Senhor, tá bom? É o representante federal. Então, a aliança que Deus fez com Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, todos os efeitos desta aliança, visto que Cristo cumpre cabalmente ela é transmitida àqueles que mantêm sua fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, tá, que quem crê em Cristo tem a vida eterna. Louvado seja Deus por isso, tá bom? É isso então que a Escritura vai testificar para nós e apresentar para nós. Mas vamos pensar um pouco nessa questão da justiça e da lei do Senhor. Em primeiro, vamos pensar na questão da justiça, tá bom? O nosso Deus, quando se busca conhecê-lo e estudá-lo, em nossa teologia cristã, nós vamos perceber que Deus tem vários atributos. Aí Deus tem assim, Deus tem o atributo de amor, da espiritualidade, da bondade, da ira, da justiça, da santidade, da severidade, da espiritualidade, da onipresença, da onipotência, da onisciência, da sabedoria. Tudo isso está presente em Deus, tá bom? Tudo isso está presente em Deus. E Deus é um ser tão pleno e perfeito em todos os aspectos, que Ele é tão santo que não pode contemplar o mal.
O mal não pode se estabelecer diante da presença do Senhor. E o atributo da justiça diz respeito à essência de Deus que o inclina para punir o pecado. Ele não pode deixar impune a transgressão. Jamais. Porque ele é um Deus justo. Tá bom? Ele é Deus justo. Mas o atributo de justiça não é somente para julgar ou a condenar o pecado. Também é um atributo retributivo, que diz respeito a abençoar aqueles que obedecem. Então, o atributo da justiça de Deus, ele distribui bênçãos àqueles que obedecem, àqueles que cumprem a sua palavra, por isso que ele é justo, como também ele lança o julgamento, o juízo sobre o pecado daqueles que desobedecem. É assim que acontece com a justa justiça de Deus. Tá? A justa justiça de Deus. Isso quer dizer que, quando Deus tensionou criar todas as coisas e criar os seres racionais, tanto anjos quanto o ser humano, Ele tensionou que esses seres, eles amassem a Deus e o obedecessem sem nenhuma ressalva. Como Ele é o Criador de tudo e de todos, então Ele tem direito de exigir isso, porque Ele é o Criador. E nós, que fomos criados por Ele, devemos então amá-lo e obedecê-lo. Tanto nós como os anjos. Tá? Quando isso não acontece, e como aconteceu primeiramente com os anjos, porque houve a queda de Satanás e da terça parte dos anjos antes da queda de Adão, automaticamente a justiça de Deus entrou em ação. E aí o que foi que aconteceu? Judas vai falar na carta de Judas, vizinho Apocalipse, que Deus não poupou anjos porque transgrediram, lançando ele no abismo, reservando-os para o juízo eterno na consumação dos séculos. Então, toda vez que alguém transgride, a justiça de Deus cobra, exige a punição por aquela transgressão. Aí vocês lembram que quando Deus criou Adão, lá em Gênesis, Ele deu um mandamento a Adão, dizendo que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque ele disse que se ele comesse, certamente ele morreria. Lembram disso? Lembram disso? Não lembram disso? Então o que aconteceu? Ele comeu. Quando ele comeu, o Senhor disse que certamente ele morreria. Daí é de onde vem aquela sentença: o salário do pecado é a morte. Tá bom? Todos aqueles que pecam diante de Deus, a sentença que eles devem receber, segundo a justiça de Deus, é a morte. Aí, o texto nosso que nós lemos, diz que a morte reinou, mesmo não havendo lei, de Adão até Moisés. Isso quer dizer que, embora não houvesse lei que condenasse os pecados dos seres humanos, para que vocês possam entender melhor, é assim: como o ser humano, ele se multiplicou na terra, e se multiplicou a iniquidade, roubo, palavrão, adultério, homicídio, e todos os outros tipos de pecado que vocês possam imaginar, tá bom? Presente na humanidade, antes da lei do Senhor, do tempo de Moisés, eram condenáveis pela justiça de Deus, embora não havendo mandamento dizendo que aquilo que eles praticavam era pecado. Mas Deus deu isso na consciência de cada um.
É tantos que eles sabiam que não podiam matar ninguém, na sua própria consciência, embora não houvesse lei. Mas depois, quando veio o tempo de Moisés, o Senhor então fez um pacto e deu uma aliança. E nessa aliança ele deu a lei dele. E a lei estava ali para fazer com que o ser humano que conseguisse cumprir toda a lei, recebesse vida por meio dela. Tá bom? Isto é um preceito que está nos primeiros livros da Bíblia, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. Se eles cumprissem toda a lei, qualquer ser humano que cumpra toda a lei, vive por ela. Mas aí vem o outro problema. O outro problema é o pecado na natureza humana. E Paulo vai dizer que, no capítulo 7, que como a carne estava enferma pelo pecado, nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos da lei de Deus. Por isso, por natureza, nós somos chamados filhos da ira. Tudinho. Por causa da justiça de Deus, que não pode deixar impune um só pecado. E por isso também nós vamos encontrar na Escritura um verso que diz assim: se você transgride em um mandamento, é culpado de todos. Porque não importa qual seja o mandamento que você descumpriu, qualquer que seja ele, já condena você à morte. Entende isso? Todo mundo aqui está entendendo isso? Amém? Isso é o que a gente entende sobre a justiça de Deus. Ela não permite que o pecado fique impune. Ela exige que Deus puna o pecado. Ela exige que Deus seja despertado a matar, a fazer a morte chegar sobre aquele que transgride a lei, ou os mandamentos de Deus, que peca, seja qual for o pecado, irmãos, seja uma simples mentira, já condenou você, seja uma cobiça na mente, já condenou você, seja qualquer coisinha que você pegou de alguém que não lhe pertence, furto, condenou você, seja roubar uma borracha do seu trabalho, condenou você diante de Deus. E a justiça de Deus, ela exige que você seja punido. Por isso não há escapatória para ninguém. Não há escapatória para ninguém. Aí o que acontece então? Como o Senhor tem que condenar o pecador por causa de uma simples transgressão que ele cometeu, para que você fosse livre dessa condenação, ou perdoado o seu pecado, ou remido o seu pecado, ele precisa lançar esse juízo de morte sobre outra pessoa, que no caso foi Jesus. Louvado seja Deus. Vocês entendem isso aí? Jesus satisfez a justiça de Deus quando ele entregou-se para receber o castigo que era para nós por causa dos nossos pecados. E esta obra, embora seja inconsciente de nós, ou oculto aos nossos olhos, isso acontece em relação ao próprio Deus. Deus satisfez a justiça dele por meio do Filho dele, a nosso favor. A nosso favor. É por isso que é chamado assim, o dom gratuito de Deus. Veio de graça para nós. É gratuito por isso, porque Deus, para satisfazer a exigência da sua justiça, envia o seu Filho para que a sua justiça seja satisfeita. E Paulo vai escrever aqui em algum lugar, para que ele seja justo e justificador daqueles que creem em Cristo.
Também está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, acho que o verso 35 diz isso, tá bom? Que todo aquele que crê em Jesus é justificado das obras da lei que você não pôde cumprir. Isso não é grande isso aí, irmãos? Quando um crente entende estas coisas, oh glória! Quando um crente entende estas coisas, ele tem paz consigo, porque ele sabe que aquela transgressão sua não o lançará no inferno, porque Jesus recebeu a condenação por causa dela. Eita, louvado seja Deus, bendito seja Deus. E o texto nosso diz, tá bom? Que a questão de Cristo tem a ver não somente com uma ofensa, mas com muitas ofensas. Porque nós pecamos muitas vezes. E não somente muitas vezes, nós ainda continuamos pecando muitas vezes. E nós ainda iremos pecar muitas vezes, porque nós vamos ainda tropeçar lá na frente de alguma coisa. Quem sabe ainda esta noite você transgride o mandamento de Deus, mas isso já não o condenará ao inferno, porque a justa ira de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, a nosso favor. Bendito seja Deus por isso. Isso traz paz ao nosso coração e alegria à nossa alma, porque às vezes a gente pode até se cobrar em querer ser mais perfeito, mas a gente não vai conseguir enquanto a natureza pecaminosa permanecer em nós. Mas haverá um dia, o grande dia do Senhor, onde Ele vai tirar este pecado de nós, e nós seremos como Ele é. Haverá um dia, para todos aqueles que creem, isso vai acontecer. Para todos aqueles que têm essa esperança, procuram purificar-se, e mesmo assim, por causa dessa natureza, não conseguem ser perfeitos diante de Deus, naquele grande dia, Ele nos aperfeiçoará plenamente. Louvado seja Deus por isso, bendito seja Deus por isso, engrandecido seja Deus por isso. Então é isso que nós temos, tá bom? Acerca da satisfação da justiça de Deus pela obra de Jesus, tá? Teria que ser um ser humano, como nosso representante teria que ser um ser humano, homem feito carne, e ele fez isso, e teria que realmente receber o castigo que nos traz a paz. E foi isso então que aconteceu com Cristo, tá bom? Ele satisfez a justiça de Deus. E aí o texto nosso diz, lá no finalzinho, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa, irmãos, a intensidade ou a extensão do pecado que foi cometido. A satisfação da justiça de Deus contra qualquer tipo de pecado foi satisfeita pela dignidade do Filho de Jesus, tá bom? Pela dignidade dele. Isso quer dizer que ele era o mais excelente de todos. E por isso Pedro diz que o sangue dele é precioso, tá bom? O sangue dele é precioso. Se a gente pode pensar no ser humano mais qualificado em todos os aspectos, esse é Jesus. O valor dele é imensurável, e por isso pôde satisfazer a justiça de Deus por toda a humanidade.
Aí a gente entende o que João escreve na sua primeira carta, dizendo que o sangue de Cristo é capaz de perdoar os pecados do mundo inteiro, de todas as gerações. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que nós temos a esperança, que realmente Ele é o único que pode salvar a nossa alma. Louvado seja Deus por isso. Então continue crendo nele, continue adorando a Ele, continue amando a Ele, servindo a Ele, porque Ele satisfez a justa justiça de Deus a nosso favor. Bendito seja Deus por isso. Amém? Vocês entendem isso aí? Louvado seja Deus por isso. Aí, irmãos, pensando nisso também, vem o outro lado. O outro lado é a satisfação da obra de Cristo em relação à lei de Deus. Por que a gente precisa pensar nisso? Bem, se é uma satisfação a justiça, também é uma satisfação à lei. Porque a lei contém mandamentos que lançam o juízo sobre determinadas transgressões e pecado. Só que a lei não é só isso. A lei, ela envolve outras coisas mais. Ela é mais abrangente do que a justiça. Porque existem certas instruções que, ao nós lermos um determinado mandamento, a gente pode não estar efetivando verdadeiramente um pecado, ou na prática cometendo ele. Vou explicar isso para vocês entenderem melhor, tá bom? Que é assim, ponto. Não tem um mandamento na lei de Deus, que é não matarás? Não tem assim, não matarás? Pronto. Então, se você não matar ninguém, você está guardando o mandamento, está tudo em paz, graças a Deus. Não é assim? Só que o princípio do mandamento, embora lido assim, e a gente não mate ninguém verdadeiramente, né? Mas o que Cristo diz? Se você odiar alguém, já matou. Então percebe que é mais abrangente a lei? Que a lei vai mais além? É parecido com o adultério. Não adulterarás. Existe um mandamento, os 10 mandamentos. Um deles é não adulterarás. Tá bom? Aí o que Jesus diz? Se você pensar em cobiçar a mulher do outro, você já adulterou. Embora que na prática você não foi lá, cometeu o adultério, e por conta disso você não pode ser lançado à morte, porque é subjetivo. Não tem como eu, um ser humano, um juiz na terra, ir no fundo da sua mente e saber a sua intenção. Vocês entendem isso aí? Então a pessoa pode dizer, não, eu não fiz isso não, e segurar isso, e eu não posso ir além, mas Deus pode. Só Deus pode. E aí, o que aconteceu com Jesus? Ele foi o único que obedeceu integralmente a lei de Deus. Totalmente a lei de Deus. Nisso, a Bíblia diz que ele não pecou em nada. Não há uma transgressão dele, desde o seu nascimento até a sua morte, ele não pecou. Você já imaginou isso? Como isso é grande? E você já imaginou ele guardar todos os mandamentos que ele mesmo deu a Moisés para transmitir ao povo, e ele guardar integralmente, do jeito certo, do jeito que Deus tensionou que o mandamento fosse obedecido? Então, ele cumpriu, ele satisfez a lei de Deus, totalmente, integralmente.
E olha, irmãos, que são vários mandamentos que ali tem, e os princípios contidos nele, até essa questão da volição, da vontade, da motivação interna, ele cumpriu cabalmente cada um deles, e por isso ele pode ser oferecido como sacrifícios, pelo perdão dos nossos pecados. E isso faz com que, então, a obra dele satisfaça a lei de Deus, porque ele cumpriu toda ela, e ao fazer isso, então, isso foi imputado a nós, porque ele é o nosso representante, ele é o representante daqueles que creem nele. É como se eu tivesse cumprido a lei, porque ele cumpriu integralmente no meu lugar. Vocês compreendem isso, irmãos? Como isso é tremendo, irmãos? Aí, irmãos, Deus nos recebe ante a ele por causa dele. Porque o Senhor olha para ele, vê ele, tudo que ele fez em prol de nós, irmãos. Ele fez isso em prol de nós. Ele cumpriu cabalmente todos os mandamentos de Deus, do jeito que deveria ser cumprido, amando a Deus, sendo santo integralmente diante de Deus. E como nós não podemos permanecer em pecado diante de Deus, qual é a promessa que nós temos? É que na glória nós seremos tão santos como Ele é, porque é uma promessa de que o mal que habita em nós será retirado de nós, e nós vamos cumprir também as exigências de estar diante de Deus, dos mandamentos de Deus, integralmente como Ele cumpriu. Há uma promessa para isso, nós seremos revestidos de santidade, porque o nosso Deus é santo. Tudo isso por causa da obra de Jesus Cristo. Isso é grande demais, irmãos. Isso é tremendo demais, irmãos. E a gente precisa aprender a adorar esse Jesus, que fez isso por nós. Por mim e por você. Agora, por que você não se alegra com isso? Porque o seu coração não está fito na glória nem no céu. Você está esperando nessa terra. E se você estiver esperando nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens. Você precisa olhar para as coisas do alto. Você precisa entender que você é peregrino nesta terra. Não crie raízes nelas, não se apegue a nada que há aqui, porque tudo isso vai passar. Mas aqueles que creem no Senhor herdarão o novo céu e a nova terra. Estarão com o Deus Todo-Poderoso, estarão diante de sua gloriosa presença, adorarão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, provarão da glória do Senhor de forma majestosa e sublime, e nos alegraremos com o Senhor, nos alegraremos com o Senhor, estaremos de uma vez por toda livre de toda e qualquer aflição, degeneração, fraqueza e qualquer outro tipo de mal que possa estar fustigando a cada um de nós nesta hora, porque seremos aperfeiçoados como Ele é, em virtude dele ter satisfeito a justiça e a lei de Deus a nosso favor. Daí então, cada um de nós que aqui está, ao ouvir esta palavra, isto que foi dito e ensinado esta noite, o que deveria fazer? Crer nele, confessar ele como Senhor e Salvador, entregar a sua vida a ele, porque não há escapatória para você se você não fizer isso. Se Deus em Cristo, Ele satisfez a sua justiça e a lei do Senhor, para salvar a gente, aquele que não crê em Cristo, será condenado, e é isso que a Escritura diz, porque não creu no unigênito Filho de Deus, não creu, decidiu resistir-se, viver a sua vida por si próprio, não quer realmente viver para o Senhor e entregar a sua alma aos cuidados do Senhor. Então estes que assim agirem e que permanecerem, serão
lançados no inferno. E aí não tente nenhum de nós tentar, tá bom? Aplicar alguma justiça própria, achando que pelo seu mérito, ou porque você vem aqui cotidianamente, você será aceito por Deus. Lemos esta noite que esta justificação é mediante a fé. Tem que ser pela fé. E é pela fé porque você não é capaz. Você não é capaz de satisfazer a justiça de Deus, nem você é capaz de guardar todos os mandamentos da lei do Senhor. Você não é capaz. Então, se você não é capaz, você necessita de um Salvador. E a Bíblia diz, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5, que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, homem. Por isso que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. É somente pela fé nele. Porque ninguém é capaz de satisfazer a justiça de Deus, nem a lei de Deus. E se você entendeu isto esta noite, e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, o momento é agora, em que Ele tem falado ao seu coração nesta hora, antes que a morte chegue e não exista mais esperança para você. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, diz que após a morte segue-se o juízo. Então não há outra chance, não há outra oportunidade. Eis o dia da salvação, e agora é. Então eu gostaria de perguntar, diante desta explanação, diante do que nós acabamos de ouvir aqui, há alguém que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus por isso. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Só basta levantar sua mão, tá bom, assim, como este jovem fez, tá? Há alguém que gostaria de confessar a Jesus como Senhor e Salvador, para receber vida eterna? Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Bem, se não há, eu quero convidar aqui, Guilherme, venha cá, por favor, Guilherme, nós vamos orar por ele. Ali também, venha cá, por favor, louvado seja o nome de Jesus, né? Bendito seja Deus por isso, glória a Deus por isso, só o Senhor é Deus por isso. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, e ficar livre da ira de Deus? Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. E uma das coisas maravilhosas que nós entendemos é quando Deus fala ao coração do homem pecador, porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. E esta noite aprove a Deus falar ao coração dele e dela. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E nós vamos orar por eles, amém. Vamos pedir que Deus repouse o seu Espírito sobre eles, e que eles possam realmente ser preservados na presença do Senhor, tendo perdão dos seus pecados, e sendo reconciliados com Deus, para a glória do Senhor, amém? Como é seu nome? Gláucia e Guilherme, louvado seja Deus. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, eis aqui, ó Deus, Gláucia e Guilherme, Senhor, que ouviram, ó Deus, a Tua palavra, o Teu Espírito testificou em seus corações, e hoje, ó Deus, eles estão diante de Ti e da Tua igreja, para confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
para receberem, ó Deus, a justiça que vem por meio de Cristo, e o perdão dos seus pecados por não guardarem a sua lei, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa selá-los com o teu Espírito, conduzi-los, ó Deus, no caminho do Senhor, Pai, capacitando-os cada vez mais para fazer o que é agradável a Ti, Senhor, sendo renovados em si, as suas mentes, para caminharem de acordo com Tua vontade, e sejam eles, ó Deus, abençoados por Ti, iluminados, ó Deus, por Ti, enchidos, ó Deus, com o conhecimento do Senhor, e que sejam eles instrumentos para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Então abençoa, ó Pai, a vida de Glaucia, a vida, Senhor, de Guilherme, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, preservá-los, guardá-los, envia teus anjos, livra toda investida maligna, Senhor, contra eles, Pai, para que eles sejam perseverantes, e não apartem-se do caminho do Senhor, mas continuem firmes, porque aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. E eu te louvo, ó Deus, por isso, e te peço, Senhor, que o Senhor os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, amém. Seja bem-vinda, tá bom? Pai do Senhor, que Deus te abençoe também, podem sentar, glória a Deus, vocês estejam orando por eles em nome do Senhor Jesus, tá bom? E no final, tanto Gui, como Glaucia, por favor, procura, pronto, Ana Clara vai até ela, tá bom? É melhor, ok? Louvado seja o Senhor por isso. Agora deixa eu continuar aqui. Oh, maravilhosa graça. Eita glória, aleluia. Só o Senhor é Deus. Voltando ainda a falar sobre a lei, escute bem você que está me ouvindo, tá bom? Porque se você é transgressor de um mandamento, você é condenado por esse mandamento e é culpado de todos. Por que isso? Primeiro, porque a lei de Deus é imutável. Quando Deus estabeleceu sua lei, Ele estabeleceu e está estabelecida. E o próprio Cristo atestou isso também. Ei, não pense que eu vim revogar a lei. Eu vim para cumprir toda a lei. Nenhum tio será tirado da lei. Tudo será vivido conforme a lei. Tudo. Também diz a palavra do Senhor que nós seremos julgados no final pela lei de Deus. Todos serão julgados pela lei do Senhor. Aí vocês imaginem, irmãos, no tempo de hoje, não é? Tem um mandamento de Deus dizendo assim: com homem não te deitará como se fosse mulher, porque é abominação. E vocês encontrarem pessoas do mesmo sexo dando-se em casamento, e mais, dizendo ser cristão, indo para a igreja. Sinto dizer que estes não herdarão o reino dos céus, porque a lei de Deus é imutável, não se pode revogar, tá bom? Não somente isso, como também os que cometem adultério ou vivem no adultério, como os que vivem furtando, como os que vivem roubando, como os que vivem mentindo, todos eles serão condenados e lançados no inferno, porque a lei de Deus é imutável. E o texto bíblico diz, tá bom, que essa natureza santa de Deus exige que ele cumpra a penalidade da lei. E aí ele diz, lá na aliança que ele estabeleceu com o seu povo, ele diz que maldito é aquele que não permanecer em todas as obras desta lei. Aí é onde a gente lê a questão da graça. Como a gente não pode cumprir toda a lei, somos incapazes disso, então Cristo cumpriu a lei por nós. E Ele atribui, Ele imputa esta obediência à lei a nós. E aí nós ficamos livres da condenação da lei. Bendito seja Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso. E na nossa relação com a lei, ela tem duas vias. Uma é a questão federal e a outra é a moral.
A federal, que por conta de Cristo, nós recebemos a bênção da justiça e da obediência à lei dele a nosso favor, ficamos livres da condenação do inferno. Mas isso não garante a nossa presença junto a Deus, porque como Deus é santo, aquele que se aproximar dele tem que ser santo. Como a gente sabe que nós ainda não somos santos, o que é que acontece? Ou o que está prometido para nós? É que no porvir nós seremos totalmente santificados. Tá bom? Então, o lado moral se cumprirá na glória, quando a gente partir, e eu louvo a Deus por isso, porque pense numa coisa que fustiga a nossa mente, é você olhar para si e ainda encontrar traços de maldade no seu coração. Você quer lutar contra isso, você não quer ser assim. Ó, de vez em quando aqui, qualquer um aqui, não fica meio preguiçoso, sem querer vir muito para o culto, para a igreja, alguma coisa assim. Qualquer um aqui, de vez em quando vem para o culto, não fica mais abrindo a boca do que dando glória a Deus? Alguns aqui estão até cochilando nessa hora. Você sabia que por conta disso você podia ir para o inferno? Por que você não vai? Por causa de Jesus. Entenderam aí? Você não se livra disso. Ele vai tirar isso de você. Eita glória! Ele vai tirar isso de nós, tá bom? Esse é o nosso alvo aí, o nosso alvo é esse aí. E nós tentamos, lutamos, irmãos, muitas vezes conseguimos e outras vezes fraquejamos, mas estamos aqui, né? Muitas vezes a gente quer ir, mas só que a carne não deixa, e a gente sabe disso, mas todavia, Ele prometeu que Ele realmente nos conformaria à imagem do seu Filho, aleluia. Nessa carta, no capítulo 8, ele diz isso, né? Aquele que ele de antemão conheceu, esses também os chamou e os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, e a este que ele chamou, ele justificou, e aos que ele justificou, ele glorificou, aleluia. E aí então nós seremos assim, louvado seja Deus. Existe isso aí, tá bom? E aí nós louvamos ao Senhor por isso. E aí esta isenção da lei, de guardar toda a lei, ela foi satisfeita pela pessoa e obra de Jesus. Como eu disse antes, a obra de cumprir toda a lei, mas não somente a obra, pela sublime dignidade de quem Ele é. Perfeito. O ser humano mais perfeito, plenamente perfeito. O ser humano que a gente pode dizer que é a imagem e semelhança de Deus plenamente é Jesus. Tá bom? É Ele, tão somente Ele. A sublimidade, a magnitude, a sobreexcelência dEle é tão grande que foi capaz de fazer isso. De perdoar uma multidão de transgressores, de dar nova vida a uma multidão de pecadores, de conceder vida eterna. Amém. E é isso que o texto também diz, quando ele fala assim, tá bom? Lá no verso número 18, ele diz que por meio dele, por um só ato de justiça dele, de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Dá é dar mesmo, dá, dom, dádiva. Ele deu para nós isso. Ele deu, para aqueles que creem, Ele deu. Você recebeu? Então alegre-se no Senhor. Glorifique esse Deus. Se você recebeu, você tem que adorá-lo e alegrar-se nele cada vez mais. Isto é por isso que nós estamos aqui celebrando esta ceia do Senhor. E aí, nós entendemos então que esta obra de Cristo continha essas exigências, e Ele satisfez todas elas. Ele satisfez todas elas. Ele satisfez todas elas. Amém, aleluia. Oh Senhor. Aí, irmãos, quando a gente lê aquela passagem dizendo assim:
o amor de Cristo nos constrange, é por isso, é por assim. A gente tem que pedir perdão a Deus todos os dias, porque a nossa mente, ela é faltosa em glorificar o nosso Senhor, porque facilmente a gente esquece dessa magnitude da obra de Cristo, não é? Mas você imagine isso que eu estou falando, e as demais coisas que eu já falei, outrora, em outros cultos de ceia, todas elas estão presentes na mente de Jesus. Vocês entendem isso assim? Alguém consciente do que está fazendo, alguém que veio e diz assim, ele diz, eu vim para salvar o que se havia perdido. Então ele tem consciência do que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, e ele está fazendo isso voluntariamente, com complacência, por amor ele faz isso. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ele sabe da nossa incapacidade de recebermos esta vida, mas ele veio para dar esta vida a nós. Ele veio e ele diz isso: todo aquele que crê em mim recebe esta vida, tem esta vida, eu a dou a você, eu concedo isso a você. O que crê em mim recebe vida eterna. Ele diz: o que vive por mim viverá. Ele fala isso, ele fala estas coisas. Aí você imagine alguém está vivendo isso em prol dos outros e está declarando que é consciente disso. Ele está fazendo isso por amor, ele está fazendo isso por boa vontade, liberalmente ele está fazendo isso, ele propôs isso. Mas você já imaginou o que Paulo diz? Ele esvaziou-se de sua glória, ele simplesmente renunciou ao seu trono de glória, para se tornar como nós, para nos dar a vida eterna. Não tenho palavras para agradecer ao meu Salvador. Não tenho palavras para agradecer ao meu Jesus. Eu só posso dar a Ele minha canção, somente. Só posso fazer isso. É o mínimo que eu posso fazer. Então, quando a gente vier à casa do Senhor, proponha isso a você mesmo. Apesar de todas as nossas fraquezas e das debilidades que nós temos, da falta de compromisso e negligência, proponha-se louvar a Ele. Proponha glorificar a Ele, porque Ele vos deu vida. Ele é a ressurreição e a vida. Vamos agradecer a Ele? Eu já convido o Ministério de Louvor para cá, também os ministros que irão servir a mesa do Senhor para cá. Vamos orar ao Senhor. Oh meu Deus, eu te louvo, Senhor, e bendigo a Ti, por esta dádiva, Senhor, que o Senhor concede-nos, Pai, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu sei que nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, mas Tu nos deste vida por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, que satisfez, Senhor, a Tua justiça e também a Tua lei. E esta lei, Senhor, esta obediência foi imputada a nós, e as nossas transgressões foram imputadas a Ele. Por meio dele temos paz contigo. E eu não tenho o que oferecer a Ti, Senhor.
senão a minha gratidão e o meu louvor, assim como a tua igreja que aqui está presente, Pai. Nada, Senhor, nada, coisa alguma, Senhor, nenhuma obra e nenhum recurso pode ser colocado diante de Ti, como gratidão pela salvação que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Mas eu te peço por mim, e eu te peço também por estas ovelhas que aqui estão, que elas, ó Deus, resolvam em si mesmas viver para Ti. Que o tempo que resta de vida de cada um de nós sobre a terra, possamos consagrar ao Senhor, possamos viver para a glória do Teu nome, Senhor. Esta é a minha oração, Senhor, e que o Senhor contemple ela, e que pelo Teu Espírito o Senhor ajude a todos nós a sermos assim. Nos ajude, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Assim eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.